Olá, habitantes, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um filme que eu encontrei por um acaso, que é um filme de Taiwan, lançado em 2020. Seu nome gravado em mim, em inglês Your Name Engraved Herring, é um filme que se passa mais ou menos na década de 1987, que é o final da lei marcial em Taiwan, que é questões de ditadura e opressões e tudo mais, e que eu achei o filme, assim, impecável. Então vamos para mais um episódio dos podcasts do Mundo do Rô. Seu nome gravado em mim vai basicamente contar a história de dois rapazes que se conhecem em uma escola católica lá em Taiwan, aonde meninos estudavam sozinhos e depois de um certo tempo é incluído meninas nessa escola, mas além deles não poderem coexistir nos mesmos espaços e nem frequentar as aulas juntos, na sua grande maioria, eles estão sob a lei marcial que termina em 1987. A história vai contar sobre como essas questões da ditadura, desta opressão que o país vivia, vai contar sobre como que as famílias se comportavam com relação à criação dos filhos de uma maneira bem cruel. Por que que eu vou dizer cruel? Porque assim, o primeiro ponto é essa separação das pessoas nas salas, né, e na escola, de não poder conviver nos mesmos espaços, gera muito desconforto, porque às vezes as questões de esportes e de algumas aulas, inclusive de música, eles gostariam de compartilhar entre meninos e meninas para conseguir produzir coisas mais interessantes, mas isso é totalmente proibido. A questão de dormitórios na escola, onde eles têm toque de recolher, não pode levar comida para o dormitório, tem que tomar banho com água fria. Enfim, são muitas coisas que criam um ambiente totalmente horrível dentro daquela escola e que faz com que os alunos meio que não vivam, mas sobrevivam sobre essa pressão psicológica que ali tem. Os pontos de criação dos pais com relação aos filhos é o excesso de preocupação dos filhos fazerem uma faculdade, onde quando um filho não atinge uma nota suficiente dentro do que os pais colocam como meta, além de sofrer punições na escola, muitos deles recebem agressões físicas dos próprios pais. Então, assim, é um filme que mostra uma realidade sobre questões de ditadura lá em Taiwan, nessa época, que eu, particularmente, por mais de já ter estudado um pouco sobre isso, eu não tinha essa percepção tão detalhada e tão explícita do como isso podia ser vivido. Para vocês terem ideia, o filme ele recebeu 5 indicações do Golden Horse Award, que é o Oscar dentro das línguas chinesas, como melhor filme de canção original e melhor fotografia. O filme ele tem uma fotografia, uma exposição de imagens, uma construção de ambientação, riqueza de detalhes, mostrar mesmo ali a cultura de Taiwan, dos locais, da escola e tudo mais, muito bem feita. A questão da trilha sonora do filme também eu achei muito bacana, porque os próprios atores participam disso, inclusive um deles é o que compõe e ajuda a interpretar a música. Enfim, eu achei o filme de uma preciosidade incrível. Descobri assim por acaso, eu tava rodando, acho que a Netflix, e apareceu como sugestão pra mim. E assim, simplesmente fiquei encantado pelo filme. O filme aborda muitas questões de religiosidade, porque uma das pessoas que é mais próxima aos alunos é um padre que ele dá aula de música nessa escola, ele é o professor regente.
E basicamente ele é um dos protetores dos alunos. Ele é um dos que tenta amenizar algumas coisas contra os outros professores que basicamente veem os alunos como simplesmente objetos de ser dominados e ter que obedecer sem nenhum pingo de dó nem piedade. Durante o filme, um dos embaixadores. Peraí, deixa eu encontrar o nome dele exato. Aqui, o presidente. Não era presidente, ele era tipo um ditador. Chiang Ching-kuo. Ele falece durante a história. E aí, esses dois meninos, que são os principais do filme, eles têm a oportunidade, porque a escola permite que os alunos que quiserem ir até a cidade lá prestar homenagens ao presidente, ditador, podem ir. E então eles vão usando esse pretexto de ir lá oferecer as condolências, né, e a homenagem ao presidente, mas que na verdade eles usam essa oportunidade para conseguir respirar um pouco fora daquele ambiente super tóxico que é essa escola onde eles estão. Eles estão no final dos anos escolares para começar a faculdade, então, assim, eles têm muitas curiosidades sobre o que, que eles querem ter de vida, de carreira, de futuro. Um dos dois meninos, ele quer seguir uma área mais musical, uma coisa mais artística, e a família não vê isso com bons olhos. É, e tem muito dessa pressão que tanto os colegas quanto os professores, os pais fazem nele por conta de isso não é uma carreira, isso não é uma profissão, isso é vagabundagem. A questão do machismo na escola com relação aos próprios rapazes é muito cruel. Tem cenas de agressão física entre os meninos por questões de bullying, questões de coisas que não são muito bem legais dentro da nossa visão hoje, né, de um mundo moderno, onde as pessoas podem ter um pouco mais de liberdade de ser quem elas são. A gente fala um pouco mais porque, né, muitas coisas ainda não é 100% ok. Por mais que a gente lute por direitos e tudo mais, mas ainda se tem muito bullying nas escolas. E só que isso, jogando lá para 1980, 85, que é quando se passa o filme, é, isso é muito pior. Então, basicamente, vocês vão ver um machismo, uma opressão, os dramas, as angústias, e às vezes a gente consegue entender por que que muitos rapazes de lá do Extremo Oriente acabam cometendo suicídio. Porque é uma pressão tão grande, é um desgaste tão grande emocional, psicológico e tudo mais, por conta de diversas questões de estudo, de família, de futuro, e de casamento, e de filhos, e de ter famílias, e de não sei o quê, que faz com que eles não aguentem essa pressão. Porque a família pega uma. Imagina você ser um jovem que não tem nem 18 anos e a tua família começar a questionar sobre. Ah, mas e quando você casar? Como você vai sustentar os seus filhos tendo essa profissão? Ou você vê um pai que simplesmente não fala direito com o filho e simplesmente acha que oferecer amor pro filho é ele pagar a escola e oferecer comida para dentro de casa. Conseguem perceber que são muitas camadas e muitas coisas que fazem com que seja muito real essa vivência do filme, que a gente consegue perceber como é uma realidade lá do outro lado do mundo e como que isso é diferente em alguns aspectos do lado aqui do Ocidente, mas que não tão diferente em alguns pontos, por conta dessas questões de cobranças familiares que muitas vezes acontecem, inclusive até os dias de hoje. Mas enfim, isso é um comentário e um apanhado de informações sobre esse filme. Eu recomendo vocês assistirem. Procurem na Netflix. É muito bacana. Tem um contexto muito bacana, tem uma sonoridade muito bacana, fotografia é belíssima, os atores são ótimos, apesar de vocês não verem expressões, porque basicamente você está num ambiente onde você expressar suas emoções não era permitido. Então os atores têm que segurar muita coisa e simplesmente fingir cara de blasé.
Eu achei muito bom isso. Você conseguir ver o ator expressar dor sem simplesmente não ter afeição de dor. Simplesmente o rosto permanecer quase que imóvel, mesmo ele ali morrendo de dor, e você percebe a dor somente no olhar dele. Enfim, eu adorei o filme, eu recomendo muito vocês irem lá assistir. E depois comentem nas redes sociais do Mundo do Horror o que vocês acharam. E nos sigam para mais dicas de filme. Até o próximo episódio.